Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você vai assistir a nossa gravação, a gravação da nossa quinta aula do segundo módulo. Essa já é a 19ª. Concluindo essa gravação hoje, se Deus quiser, já teremos aí 19 aulas do curso de Apocalipse gravadas. E nós estamos, assim, no divisor d'águas do livro, e esses dois capítulos, os capítulos 4 e 5, são, assim, determinantes. Se porventura o irmão ou a irmã tem alguma dúvida ou discorda de algum ponto que nós comentamos, ou tem uma sugestão que venha enriquecer a nossa conversa, não deixe de mandar para o chat do nosso curso, que o André vai trazer a nós, e a gente vai ter o maior prazer de comentar, ou se for uma dúvida, de buscar a resposta para ela. Porque esses dois capítulos, eles são determinantes para que construamos uma chave hermenêutica, para que construamos um método hermenêutico para a interpretação do restante do livro. Por quê? Nós vimos na primeira aula que dois grandes temas norteiam o livro do Apocalipse: a volta gloriosa de Jesus Cristo e o juízo final. Nós temos no capítulo 4 e 5 do Apocalipse a preparação tanto para a volta gloriosa de Jesus Cristo quanto para o juízo. E nós estivemos conversando na semana passada. O ponto dramático foi o fato do anjo do Senhor, um anjo poderoso, falar em alta voz e perguntar: quem é digno de tomar o livro da mão daquele que está sentado no trono e desatar-lhe os selos? E o drama é que não apareceu ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno. E a partir do capítulo 6, nós temos a solução para essa questão terrível relacionada à condição humana. Quando João percebe que não havia ninguém digno, ele chora muito, ele confessa isso no capítulo 4. Eu chorava muito. Não sabemos por quanto tempo João ficou nesse estado depressivo, de choro, de desespero, porque não havia ninguém digno de abrir o livro. E nessa última conversa nossa, relacionada ao capítulo 5, nós então vamos partir do fato de que havia sim alguém, porque o anjo fala para João: você não precisa chorar, o cordeiro que foi morto e vive é digno. E então Jesus Cristo entra em cena na visão que João está tendo do trono de Deus. E a partir do capítulo 6, nós vamos ler o 6 até o final do capítulo. Vale a pena porque é belíssimo, né? Os desdobramentos deste fato determinante na história do cosmos, determinante na nossa vida. Verso 6 do capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: então vi
no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Semana passada nós conversamos sobre a dificuldade que nós temos de reconhecermos a nossa condição. Inclusive, sobre isso, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado e nos leva a Jesus Cristo, a solução para o pecado, a única solução. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar e nos libertar das amarras do pecado. E em Jesus Cristo, a promessa é que seremos e somos verdadeiramente livres. E essa dificuldade de aceitarmos a condição humana, e este, acredito eu, foi um dos motivos do choro de João, ela vem do fato de que ninguém é digno, que está sendo dito aqui com todas as palavras: ninguém é digno. Nem quem estava no céu, nem quem estava na terra ou debaixo da terra foi digno de sequer olhar para o livro. E diante desta realidade de indignidade, todo tipo de interpretação aparece com relação à obra, à vida e obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que vai, por exemplo, desde... Se você entrar num templo católico, por exemplo, uma das primeiras coisas que vão estar lá saltando aos olhos é Jesus Cristo pregado na cruz. O que aquela cruz com um Cristo, a imagem de um Cristo pregado nela representa? Que Jesus Cristo ainda está lá. A mensagem é essa, pelo menos para mim é.
Ele não foi sepultado e nem ressuscitou ao terceiro dia. Agora, há também interpretações intermediárias. Tem gente que acredita, por exemplo, presbiteriano, inclusive, igreja presbiteriana defende doutrina, conheço exemplos, vim de uma para cá, em que meio que a obra de Jesus Cristo não foi completa. Meio que Jesus não venceu na cruz e que precisa de nossa ajuda para vencer Satanás e suas hostes. Então, são irmãos que vivem vendo um demônio atrás de cada pedra dos rins, por exemplo, vive repreendendo em nome de Jesus e vira uma gritaria danada e uma confusão danada. Vemos que este capítulo é um capítulo que Deus nos revela, em que Deus nos revela a realidade das coisas. A realidade é Cristo. E o interessante é que o Cristo que João vê parece ter estado morto, as marcas da cruz. Mas ele tinha chifres e tinha olhos, tinha onipotência e tinha onipresença. Era um Cristo poderoso, vencedor. Venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória. Venceu definitivamente Satanás na cruz. Ah, Estevão, mas você está afirmando isso com base em quê? Ora, ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E aparece na cena Jesus Cristo, que é digno não só de olhar para o livro, mas de pegar o livro das mãos do Pai e de desatar-lhes os selos, o que significa o desenrolar da história, culminando no tempo do Apocalipse, do final das coisas. A história tem um fim. E um fim glorioso. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto pelos nossos pecados, foi morto pelos pecados da humanidade. E quem crê tem as suas vestes lavadas e adquire justificação. É declarado justo diante de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Ora, ninguém é digno, mas ele é. E só que tem um pequeno detalhe. Tudo que Jesus Cristo fez, ele foi humilhado no seu nascimento, abriu mão de toda a glória e durante um tempo ele foi uma massa informe, como escreveu Davi, no útero de Maria. Nasceu numa manjedoura, viveu uma vida humilhante, submetido à lei de Deus, cumpriu toda a lei, se submeteu a todo tipo de acusação e de maldade humana. O ápice foi a cruz do Calvário. Foi humilhado na sua morte, foi cuspido, foi tudo que tinha de possível de se fazer de tortura física e psicológica foi feito com Jesus Cristo, e a humilhação da maldição. Os pecados da humanidade foram colocados sobre os ombros dele. E ele ora por aqueles que o estavam torturando e humilhando e matando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque se soubessem, não fariam. E morreu.
e foi sepultado, e foi humilhado na sepultura. Ele passou 3 dias sepultado, morto. Mas ao 3º dia, ele é glorificado, ele ressuscita dentre os mortos, aparece para os seus discípulos, consola seus discípulos, organiza seus discípulos, traz de volta quem estava querendo desistir. E depois de 40 dias é assunto aos céus. Aí acontece essa cena que nós estamos vendo aqui. Esta dignidade, esta autoridade que só o Cordeiro de Deus tem e que foi conquistada onde? Na cruz do Calvário. Jesus Cristo, nos capítulos 4 e 5, está sendo glorificado pelo Pai, que confia a Ele o livro, que reconhece e transfere a Ele toda a autoridade para dar um desfecho à história. E esse desfecho significa volta gloriosa e juízo. Volta gloriosa para resgate dos seus e juízo. Apocalipse é o livro da revelação da esperança. Esta é a nossa esperança. Nós não somos filhos da ira de Deus, mas somos filhos da graça e misericórdia de Deus, manifestas em Jesus Cristo na cruz do Calvário, na sua morte, ressurreição e glorificação. E o que acontece? Quando ele toma o livro, os líderes da adoração angélica, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, cantam um novo cântico. Está assim escrito no verso 9. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Este é o porquê. Lembram quando nós usamos Hebreus 1 como introdução para esse capítulo 5? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eles cantam um novo cântico. Por que é novo? Porque Jesus Cristo entra em cena no santuário celestial como o único que tem a autoridade, que é digno de tomar o livro da mão do Pai, de receber o livro da mão do Pai e de desatar-lhe os selos. O Salmo 33:3 lembra desse novo cântico. Cantem-lhe uma canção nova. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Não errem as notas. Salmo 43. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. E quando as pessoas verem isto, temerão e também confiarão no Senhor. Salmo 96:1. Cantem ao Senhor um novo cântico. Por quê? Porque o Cordeiro foi morto, mas vive, e foi encontrado digno, porque morreu pelos nossos pecados e nos salva e liberta dos nossos pecados. 144:9.
Cantarei uma nova canção para ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas. Por quê? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. O Pai entregou o seu Filho unigênito amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 149:1. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Por quê? Porque o Cordeiro apresentou-se digno diante do Pai e recebeu da mão direita dele o livro, coisa que ninguém foi encontrado digno para fazer. Isaías 42:10 traz um novo cântico escatológico. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar, e tudo o que nele existe, vocês, ilhas, e todos os seus habitantes, cantem. Meio que Isaías está antevendo o que nós lemos e vamos comentar daqui a pouquinho, o quê? Todo ser que respira adorava ao Senhor, na visão de João. E a razão do cântico, Apocalipse 14:13. Então vi uma voz no céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor. De agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Porque aqueles que creem e que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que recebem com o coração aberto o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que nos limpa de todo o pecado, descansarão. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cântico é composto de 3 partes. A aclamação da dignidade do Cordeiro, sua obra salvadora e os resultados para os seus seguidores. Então, o cântico trata, primeiro, da dignidade do Cordeiro. Segundo, do porquê que ele é digno, a sua obra salvadora. Ele foi obediente e humilde até a morte de cruz. E os resultados disso para nós, que o seguimos. Então, primeiro, tu és digno. Entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos. Verso 9. E por que ele é digno? Por que há a celebração da dignidade do Cordeiro de Deus e a unidade que existe, unidade que foi consolidada no Getsêmani, que seja feita a tua vontade e não a minha, orou Jesus 3 vezes. Então, há uma celebração da dignidade do Cordeiro e dessa unidade dele com Deus. Dignidade originada na cruz do Calvário. Tu és digno. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu
a sua boca. Foi obediente, foi humilde até a morte, morte de cruz. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. Cordeiro que João estava vendo, glorificado agora. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, e ele não abriu a sua boca. E venceu na cruz do Calvário. Por isso que João olha e vê um cordeiro que parecia estar morto, de repente era um carneiro com chifre, de repente era o leão da tribo de Judá. Tu és digno. Apocalipse 5:6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono. Verso 9. E os seres celestiais cantavam um novo cântico. 12. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Estes são os filhos da ira de Deus, que não creram no Cordeiro, que não se dobraram diante da dignidade do Cordeiro. O sacrifício de Cristo comprou um povo para Deus. E graças a Deus, querido, estou sentindo uma falta danada, porque eu não estou podendo vir ao culto, porque eu não posso ficar sentado. Mas nós fomos comprados por alto preço. Foi pago um alto preço para que sejamos um em Cristo Jesus. E o sacrifício dele, então, nos comprou. Comprou um povo para Deus. Isso é uma metáfora para a libertação de um prisioneiro de guerra na escravidão. O sangue do Cordeiro nos lava de todo pecado, nos salva do pecado e nos liberta. 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Não, não somos. Nós fomos comprados por alto preço. 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós não podemos fazer com o nosso corpo o que nos dá na telha, porque ele é santuário de Deus. É onde o Espírito Santo de Deus escolheu para habitar. O Espírito de santidade de Jesus Cristo. 1 Coríntios 7:23. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, não se tornem escravos de nada. Apocalipse 14:3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, todos os 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Um número simbólico. Porque o que João vê é uma multidão vestida de branco e era uma multidão incontável. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias de Deus e ao Cordeiro. Perceberam, irmãos? O pagamento do resgate
foi com sangue santo do Cordeiro, porque já afirmamos hoje que ele cumpriu toda a lei. Trata-se de emancipação da escravidão do pecado para uma nova condição como povo de Deus. Olha, é sair da condição de condenado como inimigo de Deus para a condição de filho de Deus. Maldito todo aquele que é pendurado em madeiro, escreveu Moisés. Maldita cruz, bendita cruz, porque nela o sangue do Cordeiro, o preço da nossa libertação, foi derramado. A imagem foi elaborada a partir da ideia judaica do sacrifício da Páscoa, como liberdade. A Páscoa foi, no Êxodo, realizada na preparação para a saída do povo do Egito. A fórmula quádrupla de toda tribo, língua, povo e nação ocorre 7 vezes no livro e ocorre assim com sequências, né, diferentes. Por exemplo, em Apocalipse 5:9 aqui. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, não há motivo para desespero para a princesa da Inglaterra que foi deserdada com seu marido. O fato dela ser negra não significa nada, porque o sangue foi derramado para toda tribo, língua, povo e nação. 7:9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Lembra lá dos 144 mil? É um número simbólico. É uma multidão que ninguém podia contar. E de onde é que vinha essa multidão? De todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas. Por que brancas? Porque elas foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E seguravam palmas. Em Apocalipse 11:9. Aqui é, como nós vimos lá atrás, né, a questão dos seguidores da Grande Babilônia. Aqui também nós temos o outro lado da moeda, tá? Da mesma forma que o sangue do Cordeiro alcançou, alcança e alcançará a gente de todo povo, língua e nação, o mal também. 11:9. Durante 3 dias e meio, homens ímpios de todos os povos, tribos, línguas e nações, nós vamos ver no capítulo 11, contemplarão os seus cadáveres. Os cadáveres de quem? Das 2 testemunhas de Deus. E não permitirão que sejam sepultados. 13:7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. O anticristo. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, entre aquela multidão de salvos que João vê nos céus, uma multidão que vestida, de branco, que não se podia comprar, tem gente de toda língua, povo e nação e tribo. Agora, entre os ímpios que vão perecer debaixo do juízo de Deus também tem gente de toda tribo, povo, língua e nação. A justiça de Deus manifesta. Agora, o Cordeiro de Deus morreu na cruz do Calvário para todas as pessoas, para toda a humanidade, para toda a gente de toda tribo, povo, língua e nação. O sacrifício foi universal, mas a salvação é só para o que crê.
A salvação é para os escolhidos, para os quais foi pago um alto preço, preço de sangue inocente, sangue do Cordeiro. Perceberam? E é uma cena grandiosíssima. Então, gente, a nossa igreja ela é formada por pessoas vindas de todas as nações. Os judeus não aceitaram isso de jeito nenhum. Os judaizantes foram os maiores perseguidores da igreja, se bobear mais do que o Império Romano, inclusive. A missão é de proclamação da palavra de Deus, missão que é encabeçada pelo Espírito Santo. Lembra quando nós vimos as 7 tochas? Encabeçada pelo Espírito Santo de Deus, na proclamação da palavra de Deus, para chamar essas pessoas de todos os povos, línguas, tribos, raças, nações. Amém e amém. E esse povo vindo de todas as nações da terra, pelo sangue do Cordeiro, torna-se realeza e sacerdócio. Seremos reis e sacerdotes. Os santos, corporativamente, são reino e individualmente sacerdotes a serviço do Altíssimo pela eternidade nos novos céus e na nova terra. Diz assim o verso 10: E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A cena se parece com outra em que um grupo de anjos fica ao redor do trono e une suas vozes aos anciãos e aos seres viventes. Isso daí é o cântico. E quem é que está cantando? Os 4 seres viventes com os 24 anciãos conduzindo o louvor, como acontece aqui na igreja, e uma multidão de anjos. O verso 11 é introduzido por eu vi. Percebam, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, miríades de anjos. Deve ser um negócio assim estonteante, eu não sei como é que João aguentou. Sustentado pelo Espírito Santo de Deus e até porque ele estava lá em espírito. Fico imaginando eu lá, de corpo, alma e espírito, numa cena dessa, desintegra tudo. Por emoção, por inflamação, por tanta coisa. Mas João não só vê, ele ouve e registra. E quando ele fala que eu vi, é uma nova sessão. E aí entram em cena o quê? Os anjos. Porque até então era o pai assentado no trono com o livro na mão direita, passando o livro para o filho, e nós vimos que essa passagem de livro para o filho, a passagem de autoridade, simboliza passagem de autoridade, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e agora miríades de anjos. A menção de hostes é frequente, inclusive no Antigo Testamento. Jó 25, 3. Seria possível contar os seus exércitos? João vê milhões de milhões, milhares de milhares.
E a sua luz sobre quem não se levanta? Salmo 68, 17. Os carros de Deus são incontáveis. Carros de guerra com seus exércitos de anjos incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. 89, 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Não podemos nos esquecer disso. Por 2 vezes, João prostra-se diante de anjo. E o que é dito para ele é isso aqui. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. O que o anjo fala para ele? Levanta e adora ao que é digno de louvor e adoração. Sou tão conservo quanto você. Daniel também fala dessas hostes. E saiu um rio de fogo de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Nessa preparação aqui do capítulo 5, o tribunal iniciou o julgamento. E os livros foram abertos. Então, Daniel tem uma visão muito parecida com essa que João nos relata aqui no capítulo 5, 12. Então, a menção de hostes acontece aqui também. E esses milhares de milhares, milhões de milhões, proclamavam em grande voz, verso 12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Por que o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor? Por que ele é digno? Porque ele morreu. E morreu por quê? Morreu pelo meu pecado. Morreu pelo nosso pecado. Pelos pecados da humanidade. Quando você vê alguém com uma interpretação totalmente distorcida destes textos, é a dificuldade de assumir a indignidade e de louvar a Deus, glorificar o nome do Cordeiro, porque se temos alguma dignidade, essa dignidade foi alcançada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. É uma imagem que acrescenta beleza e impacto à cena da adoração e destaca a majestade e o esplendor de Deus e do seu Cordeiro. Porque agora o Cordeiro chegou. Agora o Cordeiro recebeu o livro. Agora o Cordeiro assenta-se à destra do Pai. A adoração sétupla pode ser dividida em 2 partes. 7 itens de adoração estão presentes nesse novo cântico entoado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos e pelas miríades de anjos. A primeira celebra os atributos de Cristo: poder, riqueza, sabedoria e força. A segunda celebra a adoração que lhe é devida: honra, glória e louvor. Por quê? Está no cântico. Porque digno é o Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário e derramou o seu sangue que nos liberta das amarras do pecado. O poder. Então vamos agora um por um. O poder não vem de um Cristo poderoso
esperado pelos judeus, que iria detonar com tudo quanto é inimigo que encontrasse pela frente. Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano, pode que venha. Não. O poder vem da morte sacrificial. Quando João olha e vê o cordeiro diante do trono, é um cordeiro que parecia ter estado morto, mas que vivia. Então, o poder do cordeiro, o porquê dele ter esse poder, vem do sacrifício. É um paradoxo. É outra coisa que muita gente não consegue entender. Temos notícia de pais, inclusive, pedindo a coordenação de escola dominical para que parassem de ensinar sobre a cruz do Calvário para as crianças, que elas estavam ficando chocadas. Então, o poder vem da morte sacrificial. Quanto à riqueza, há uma advertência geral contra as riquezas deste mundo e a busca da verdadeira riqueza. Cristo Jesus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, disse Jesus, e Mateus registrou no 6º capítulo do seu Evangelho, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E é onde você vai encontrar o Cordeiro que foi digno de receber o livro da mão direita do Pai. Cristo é a sabedoria, poder, riqueza, sabedoria. 1 Coríntios 1, 24, 30. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e poder que nós sabemos que veio da morte sacrificial. E a sabedoria de Deus. Quem é que poderia pensar uma coisa dessas? Quem é que estava olhando para Jesus Cristo na cruz do Calvário? Podia pensar que era ali que a vitória estava sendo ganha e a manifestação plena da sabedoria de Deus acontecia. Verso 30 de 1 Coríntios 1. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Que nós temos pela morte sacrificial. E a força? Porque poder, riqueza, sabedoria e força. Força forma um paralelo com poder e enquadra os 4 atributos do Cordeiro. O Cordeiro que é forte e poderoso e vencedor e que venceu definitivamente, inquestionavelmente, na cruz do Calvário. E isso nos é apresentado em Apocalipse em contraste com a derrota do dragão. Muita gente que vive adorando a Satanás aí, morrendo de medo de Satanás, e passa a vida, ao invés de estar glorificando, honrando,
concedendo a Deus todo o poder, honra e sabedoria, fica aí amarrando e fazendo coisa que já foi feita e diminuindo a obra do Cordeiro. Apocalipse 12:8. Mas estes não foram suficientemente fortes, Satanás e suas hostes, e assim perderam o seu lugar no céu. Jesus Cristo, quando encaminha os 70, ele vê Satanás caindo do céu como um raio, vencido, manietado, com o seu poder limitado, conforme vamos ver em Apocalipse, a partir do capítulo 11. Perceberam? Esse é o Cristo que nos é revelado no Apocalipse. A segunda parte do cântico, então, celebra a adoração que lhe é devida. Honra, glória e louvor. Cena fantástica, em que os seres celestiais reconhecem a glória e conferem honra. Sabe por quê? Porque o Cordeiro morreu na cruz do Calvário, pelos pecados da humanidade. Por isso, ele foi tido digno pelo Pai de pegar o livro e desatar-lhe os selos. O único no céu, na terra, debaixo da terra, glórias, honra e louvor ao nome de Jesus Cristo. No Antigo Testamento e no judaísmo, nos dias de Jesus, o louvor era a forma principal de adoração. Nela a congregação devolvia a Deus as bênçãos recebidas. Agora lá no santuário celestial, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, miríades e miríades de anjos, devolvem a Deus, devolvem ao Cordeiro aquilo que foi recebido dele, porque se Cristo lá no Getsêmani se negasse a tomar o cálice e vazasse, não dá para saber o que seria do cosmos. Verso 13, no verso 13 então o negócio pega. Todo ser criado no universo se reúne às hostes angélicas para oferecer louvor ao Cordeiro. Salmo 103, de 20 a 22, meio que profetiza, né? Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra, como aqueles anjos de Deus, milhões de milhões, milhares de milhares. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, aí mexeu com a gente, reis e sacerdotes, que cumprem a sua vontade, que fomos comprados por alto preço e que temos o Espírito Santo que habita em nós e que é o selo, a comprovação, o penhor de que Deus, a garantia de que Deus não vai desistir de nós apesar de nós. Bendigam, verso 22, ao Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Em 5:3, o universo é dividido em 3 níveis, né? Isso vem da cosmologia judaica. Céu, terra, debaixo da terra. A ordem comum com o mar, mencionado, dá uma mexida nessas 3 partes da cosmologia judaica e coloca o mar por último, porque o mar representava o mal que foi vencido pelo Cordeiro na cruz do Calvário.
Na simbologia judaica, nos escritos judaicos, na cosmologia judaica, o mar turbulento representa o caos. André andou falando sobre isso na criação. Mas o Cordeiro veio para botar ordem na casa. Deus e o Cordeiro são o centro dessa adoração. O Amém não só finaliza essa doxologia belíssima, como também funciona como uma conclusão para a cena. Os anciãos mais uma vez se prostram, agora nessa adoração que teve o seu início no capítulo 4. Este é um resumo da adoração dos capítulos de 4 a 5. O verso 14 fecha os 2 capítulos. E os 4 seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Os 4 seres viventes e todo mundo prostrado. Toda a criação, todo ser que respira, adorando a Deus. E os anciãos também se prostram nessa adoração maravilhosa que exalta o Cordeiro e o Pai assentados no trono. Lá no verso 3 nós encontramos, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E o Cordeiro entrou em cena para decidir a batalha. E ele, porque morreu na cruz do Calvário, derramou ali o seu sangue que nos lava de todo o pecado e nos dá vestes brancas. Por isso, como o salmista escreveu no Salmo 150, verso 6, tudo que tem vida, louve ao Senhor. E esse louvor requerido pelo salmista aqui nesse verso, ele concretiza-se no fechamento da visão do trono de Deus, o fechamento do capítulo 4 e 5, que relata essa visão que João teve e fecha de forma gloriosa. Essa é a razão da nossa esperança. Esse é o significado único da nossa existência. Cristo vive e é digno e tem a autoridade de ter em suas mãos a história e de desatar-lhe os selos. Com Javé, a exaltação no cântico que nós estudamos hoje é tanto a Javé quanto a Jesus Cristo, a unidade dos dois. Como Javé, Jesus é digno do nosso louvor e gratidão por sua soberania e pela grande vitória conquistada na cruz. Por isso que o título a Jesus Cristo mais utilizado por João no livro do Apocalipse é o Cordeiro de Deus. Cordeiro que, conforme João Batista, Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Onde? No grito? Na espada? No tapa? Não. Como ovelha subiu na cruz, como ovelha que é encaminhada ao matadouro. Sua vitória sacrificial desmascara a cultura humana e a violência institucionalizada por ela. Nós vimos, por exemplo,
que a humanidade pode ser dividida em duas partes. Não, ela não pode ser, não. Ela é dividida. Nos filhos de Deus, nos seguidores do Cordeiro que venceu, ou nos seguidores da besta, nos seguidores do falso profeta, nos seguidores da grande Babilônia. Então, essa morte sacrificial de Jesus Cristo e a sua vitória na cruz do Calvário sobre o pecado, sobre Satanás, porque Satanás na cruz foi exposto à ignomínia, essa morte sacrificial de Jesus Cristo desmascara tudo isso que a gente vê de terrível e que tem acontecido no mundo. A partir da semana que vem, nós vamos começar a estudar os 4 cavaleiros do Apocalipse. Guerras, pestes, fome, perseguição. Na morte, ele venceu definitivamente Satanás. Na cruz do Calvário. Por isso que ele é glorificado no capítulo 5. Cristo, servo sofredor, o cordeiro que João vê, agora é o leão da tribo de Judá. Agora é o carneiro que tem 7 chifres e 7 olhos. Isso no mundo as pessoas vão rir da gente. Mas não, nós, ao invés de rirmos, nós glorificamos ao Cordeiro e ao Pai que está sentado no trono e dedicamos a eles toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria, cabem a eles, pertencem a eles. E o louvor e a glória só são devidos a eles. Na aparente derrota na cruz do Calvário, a vitória retumbante e definitiva sobre Satanás. Olha, quem espera um Armagedon assim, tipo final de filme do Senhor dos Anéis, não vai dar, não. A vitória já foi ganha. E repito, sabe como é que vai ser o desfecho de tudo? Com o sopro da boca. Escreveu Paulo. Os grandes erros de interpretação do livro do Apocalipse emergem da não aceitação desta verdade inexorável. O único digno, nem entre os 4 seres viventes e os 24 anciãos, seres celestiais de alta estirpe, não tinha ninguém digno. Só o Cordeiro que morreu no nosso lugar. Amém. Amém e amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos sustentou de uma forma maravilhosa, de maneira que não nos tem faltado nada no meio dessa pandemia, de maneira que não nos tem faltado nada na nossa peregrinação aqui neste mundo como teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse plano de salvação maravilhoso que só poderia ter brotado do teu coração. E conforme esse plano, cumprido plenamente em Cristo Jesus,
o Senhor não nos negou nem o seu próprio Filho unigênito e amado, e em quem o Senhor tem todo o prazer, e viu ele pendurado no madeiro e teve que se afastar, porque os pecados do mundo estavam sobre os seus ombros. Mas ele confiou, apesar das trevas, apesar da humilhação, apesar da solidão que sentia e da aflição por ter nos ombros os pecados da humanidade. E entregou a ti o Espírito, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou gloriosamente. Foi lá no inferno, arrombou a porta e manietou o inimigo. A vitória foi ganha e nós vamos passar a eternidade te adorando, te glorificando, te agradecendo por tão grande obra, por tão maravilhosa obra que nos é revelada nesse capítulo 4 e 5, em que Jesus Cristo agora, hoje, em que milhares de pessoas morrem no nosso país e no mundo por causa dessa pandemia, gente passando fome, gente roubando, gente dando facada e tiro por causa de celular. Mas nós temos uma certeza da dignidade do Filho, da autoridade do Filho que tem um livro nas mãos. E nesse livro os nossos dias estão contados. E não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça, a não ser pela tua maravilhosa, amorosa, graciosa, misericordiosa e poderosa vontade. Obrigado por isso, Senhor. O nosso coração, aqui agora eu tenho certeza que o meu, do André, quem está nos assistindo, são corações cheios de gratidão, cheios de louvor, cheios de alegria, cheios de esperança apesar das circunstâncias, porque o Cordeiro venceu e recebeu das tuas mãos o livro e tem autoridade para desatar-lhe os selos e dar um final justo à história da humanidade. É o que nós vamos estudar. É a nossa esperança de que levaremos a termo esse curso, levaremos a termo a nossa vida, porque ela te pertence, e estaremos contigo na glória por toda a eternidade, lidando com essas coisas maravilhosas que nos são reveladas no Apocalipse de João. Obrigado por tudo isso, Pai. Esteja conosco, preserva-nos, cuida de nós, vermezinhos de Jacó, protege-nos dessa peste, cada irmãozinho nosso, te rogamos, em nome de Jesus.